Sejam todos muito bem-vindos ao banquete dessa noite. Você que está em casa, você faz parte dessa família. A Igreja Adventista de Botafogo está de braços e portas abertas para você. E eu quero mencionar aqui um pedido que me foi feito em favor da Mônica Xavier Cardoso, que está aí na transmissão. Mônica, eu vou levar o seu pedido para a minha agenda de oração, tá bom? Nós vamos interceder pela sua família. Também pelo amigo pastor Elmo Peçanha, que está acompanhando ali. Querido pastor, você é muito amado, aguardamos você ali no NASP, tá bom? E sabemos que Jesus tem muita coisa para fazer em você e através de você, ok? Boa noite a todos aqui. Que a graça e a paz de Jesus esteja conosco hoje e eternamente, amém? Gente, Lucas 14, você vai abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 14. Hoje o tema é a marca de Cristo em seus discípulos. Ou, tem 3 títulos aqui sugestivos: o custo do discipulado, ou as condições para ser um discípulo. Jesus deixa marcas na gente. E aqueles que querem seguir a Jesus, Jesus deixou claro o que Ele espera de quem decide segui-lo. Deixa a sua Bíblia aberta aí e olha para mim só um pouquinho aqui. Imagine que eu estou me candidatando a uma vaga de emprego. E essa vaga de emprego é para trabalhar num escritório de contabilidade, exige experiência, exige que eu domine um software específico ali, e exige que eu tenha o inglês intermediário. E eu chego na entrevista e falo: então, bom dia, estou aqui para preencher essa vaga. Ah, ok, você tem formação em contabilidade? Não, eu tenho formação em gastronomia, vamos supor. Mas como assim, você tem pelo menos experiência em contabilidade? Não, nunca trabalhei com isso na minha vida. Você sabe mexer nesse software aqui? Nunca fiz isso na minha vida. E o seu inglês? The books on the table. Isso é o que eu sei. Veja, qual a chance de eu sair dali contratado, gente? Seja sincero. 0. Por quê? Porque eu não atendi ao que foi exigido. Então, a mensagem dessa noite é basicamente isso, no capítulo 14 de Lucas. Veja, a introdução desse sermão, ela é ruim de ser pregada. Porque 3 vezes, acompanhe na sua Bíblia, a frase "não pode ser meu discípulo" aparece. A primeira vez no versículo 26, dá uma olhada ali. Eu não vou ler tudo, vou ler só essa frase. Não pode ser o meu discípulo. Verso 27, dê uma olhada. Não pode ser o meu discípulo. E finalmente no verso 33, não pode ser o meu discípulo. Não pode me seguir. Não pode ser um seguidor meu. Palavras de Jesus. Meus amigos, meu movimento, minhas regras. O movimento é de Jesus. A igreja é de Jesus. Ele tem o direito de estabelecer quem pode e quem não pode. E aqui nós temos 3 critérios. E quem não preenche esses critérios, da boca de Jesus isso saiu. Ele foi muito honesto e muito claro: não pode ser o meu seguidor. Ok? Então a gente vai voltar agora com calma ao versículo 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, sua mãe e a sua mulher, ou seus filhos, ou seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Dura esse discurso, hein? Então o primeiro critério é o critério do amor. E esse texto tem confundido muita gente, porque se alguém vem a mim, significa, olha, se alguém quer ser o meu seguidor, se alguém quer ir atrás de Jesus, atenção meus irmãos, ser discípulo de Jesus é seguir a Jesus. Não é pedir que Jesus siga você. Não é assim: Jesus, aqui está o meu plano de vida, embarca na minha aí. Não é isso. Ser um discípulo de Jesus é o oposto disso. É: Senhor, qual é o teu plano? Vou jogar o meu fora, qual é o teu? Eu vou aonde o Senhor mandar. Eu sigo o Senhor, aonde o Senhor quiser. Ser discípulo de Jesus não é assim: Senhor, aqui está o meu barco, entre no meu barco e eu vou remando na direção que eu quiser. Eu só preciso da sua companhia. Não é isso.
É Jesus assumir o controle e levar esse barco na direção que Ele quer. Isso é ser discípulo. Então, se alguém vem a mim, ou seja, o discipulado não é Jesus se engajando na sua vida, é você se engajando na vida de Jesus. Não é Jesus dizendo sim ao seu plano, é você dizendo sim para o plano dele. Discipulado não é Jesus seguindo você, é você seguindo Jesus. Então, se alguém vem a mim, significa seguir a Jesus nos termos dele, gente. Não, eu sigo Jesus, pastor, mas eu sigo do meu jeito. Meu irmão, sendo bem claro para você, não existe o seu jeito. É perda de tempo, é autoilusão, é autoengano. Só existe o jeito dele. A gente chama Jesus de Senhor por quê? Porque Ele é que dá as ordens. Então pare de perder tempo. Não existe seguir Jesus do seu jeito. Existe nos termos dele. Se você quer ser discípulo de Jesus, essas são as condições. E a introdução desse sermão é para deixar você perturbado mesmo. É para incomodar você. Você que está em casa. Será que você tem colocado o contrato na frente de Jesus e a proposta é: Senhor, se tu quiser participar da minha vida, assina aí os termos que eu estabeleci. Isso nunca vai acontecer. Jamais vai acontecer. Jesus nunca fez essa proposta, nunca aceitou esse tipo de proposta. Qual que é o critério então? Amar ao Senhor Jesus acima de qualquer pessoa. O maior amor da sua vida tem que ser Jesus. E esse é um discurso duríssimo, porque, veja, ele inclui aqui pai e mãe, gente, amor de pai e de mãe, a esposa, os filhos, os irmãos, até a própria vida. Por que Jesus está fazendo isso? Será que ele está carente e não quer dividir o amor dele com ninguém? Eu vou explicar para você. Veja, talvez na sua Bíblia, a linguagem tenha sido usada a linguagem mais antiga, a linguagem do aborrecimento, aborrecer pai, mãe, etc. Eu vou explicar para você. Jesus não está impedindo você de amar a sua família. Essa é uma exigência bíblica, tá? A Bíblia não se contradiz. O que a gente lê aqui é um hebraísmo, ou seja, uma forma hebraica de falar. Quando alguém estabelece uma hierarquia de amores, uma hierarquia de gosto, em hebraico a gente fala assim, por exemplo, eu tenho esse objeto, olha para cá, esse objeto e esse objeto, ok? Se eu gosto mais desse objeto, mais do smartphone, do que do microfone, eu diria assim, num hebraísmo, eu amei esse e aborreci esse. Entenderam ou não? Dizendo, esse está acima desse. É por isso que você lê em Romanos que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Não é que Deus decidiu odiar Esaú. Numa escala de importância, Deus escolheu Jacó para cumprir o seu propósito. É isso que o texto diz. Então, eu gosto de cupuaçu, suco de cupuaçu, e gosto de açaí. Mas eu gosto mais de açaí. Como eu diria, eu amo açaí e aborreço o cupuaçu. Mas se você me servir cupuaçu, eu tomo igual. Entenderam? Esse é um jeito de falar. O que significa isso, então? Jesus está impedindo você de ser um idólatra. Veja, vamos para a conclusão dessa primeira parte. Quando nós amamos a Jesus, acima de todos os outros amores, os outros amores se tornam verdadeiros, puros, eles entram no eixo. Eu não posso amar a minha esposa mais do que eu amo Jesus, porque ela deixaria de ser a minha esposa, ela se tornaria o meu ídolo. Ela perderia o marido, ela ganharia um adorador. Eu não posso amar mais a minha filha do que Jesus, porque a minha filha não precisa de um adorador, ela precisa de um pai. A minha filha nunca vai experimentar o amor de um pai, enquanto ela for o meu ídolo. O verdadeiro amor de um pai só vai ser externado quando eu amar a Jesus mais do que eu amo a minha filha. Meus irmãos, se eu amar a Jesus, se eu for um discípulo de Jesus, um homem de Deus, eu vou ser um bom marido, sim ou não?
Eu vou ser um bom pai? Claro, tudo entra no eixo. Os verdadeiros amores, o amor puro que nós externamos uns pelos outros, eles virão à tona apenas quando nós amarmos a Jesus mais do que qualquer pessoa. Isso não é ciúme dele, isso não é egoísmo da parte dele. Ele nos criou, ele sabe que nós facilmente caímos em idolatria. A nossa família é maravilhosa, meus irmãos. Minha filha está assistindo aí, um beijo, filha. Nossa família é maravilhosa, mas a minha família não me salva. A minha família não morreu por mim. E mesmo se morresse por mim, essa morte não seria salvífica. Veja, quem me salva é Jesus Cristo. Por isso, o amor a Jesus deve ser incomparável. E esse amor, ele vai transbordar no amor que eu sinto pela minha família, pelos meus amigos e pelos meus irmãos. Agora, a Bíblia fala não apenas do alvo do amor, ou seja, não é só a quem amar. O texto bíblico, especialmente o Novo Testamento, deixa muito claro o como amar. Não é só ame a Deus, não, é como amar a Deus. Você precisa amar a Deus com tudo o que você tem, com toda a sua mente, seu entendimento, seu coração, todas as suas forças. É a quem amar e como amar. Bom, deixa eu te lembrar uma coisa aqui. A gente é empolgado quando a gente ganha algumas coisas, ou quando a gente compra algumas coisas, né? Meu primeiro carro, eu me lembro, foi um carro novo. Eu tirei da concessionária. Sabe aquele cheirinho de carro novo? Era um carro popular, sem direção, sem vidro elétrico, mas era novinho. Sabe aquele cheirinho de carro novo? Bom, né? Então, quando eu dava carona para algumas pessoas, eu falava assim, então, cuidado aí com o pé e tal. Lavava toda semana, aspirava, passava. Gente, com 3 meses, o que estava acontecendo com o meu carro? Lavava toda semana? Não. Com 6 meses, o que você acha? Carregava cachorro, cabrito dentro do carro, interior de Santa Catarina. O tempo vai passando e aquela novidade vai passando. Vou dar outro exemplo para você que não entendeu ainda, os apaixonados aí. Você já teve um namoro que, os mais antigos, né? Hoje não tem isso, gente. Hoje não dá para ser romântico. Mas os mais experientes há mais tempo aí, quando você ligava para a sua namorada ou para o seu namorado, e aí tinha aquela disputa para ver quem desliga primeiro. Certo? Os mais jovens aí não sabem o que é isso. Mas é assim, então tá, amanhã a gente se vê. Então tá bom, um beijo. Ok, desliga você. Não, desliga você. Desliga você. Hoje, se a gente ficar demorando para a esposa falar, desliga logo esse negócio. A coisa vai passando, vai mudando. Sabe? Bilhetinho perfumado da minha esposa, quando era minha namorada, mandava cartinhas para o NASP, pastor Rafael. Chegava em sala de aula, a secretaria ia levar em sala de aula. Todo mundo fazia aquele auê. E quando eu abria o envelope, vocês sabem o que é envelope ainda? E puxava a cartinha, vinha o perfume dela. Que coisa extraordinária, hein? Perfumado. Tem quantos anos que eu não ganho um bilhete perfumado, meu amigo? Um dia eu fui buscar a minha noiva, ela era noiva na época, lá em Mogi Mirim, na rodoviária, que é perto do NASP. Eu era estudante ainda. Consegui um carro emprestado, fui buscar. Mas eu cheguei no horário errado. Cheguei de madrugada, era 4 horas. Eu cheguei um pouquinho depois, não tinha mais ninguém. E eu fiquei pensando, será que ela pegou um táxi? Não tem ninguém aqui. E fiquei dando voltas pela rodoviária, tudo fechado, rodoviária de interior. E aí eu passei assim, perto do banheiro, e eu senti o cheiro do perfume dela. Pensa num homem apaixonado. Rapaz, eu conheci pelo cheiro do perfume. Conheço esse perfume. Aí cheguei da porta do banheiro e falei, Vanessa? Ela falou, oi amor, estou aqui me arrumando. Rapaz, que desespero para casar esse que você é igual um cão perdigueiro, né? Farejando as pessoas. Mas o tempo vai passando, gente, e a coisa vai ficando um pouco mais diferente, né? E a gente perde aquele primeiro amor. A gente ganha outras coisas. A experiência traz coisas boas também. Mas veja, a intensidade do amor por Jesus pode passar por esse fenômeno.
Você se lembra quando você se batizou? Aquele primeiro amor? Ninguém precisava te chamar para fazer as coisas. Você atendia apelo de graça, o pastor nem começava, você já estava aqui na frente. Falava o nome de Jesus, eu quero, o que é? Você chorava lendo a Bíblia, lembra disso? Lembra? Você se lembra disso? Aí o tempo vai passando, o fogo vai ficando mais brando, a gente vai ficando experiente. Meus irmãos, a gente não pode perder isso. Jesus tem que ser o primeiro pensamento do dia e o último pensamento à noite. Nosso coração tem que palpitar ao ouvir o nome dele. Por quê? Porque ser discípulo de Jesus não é apenas uma questão intelectual. Isso é gnosticismo, não um cristianismo. A fé cristã não é algo a ser entendido só. Jesus é o verbo vivo. Ele é o pão da vida, ele precisa ser devorado, não apenas entendido. A salvação não vem por palestra. Eu entendi, estou salvo. Não é isso. Eu sei, estou salvo. Não é isso. Você precisa amar ao Senhor. Ter essa paixão, esse fogo ardendo no seu coração, a ponto de, se necessário for, você vai viver por Ele e até morrer por Ele. Então, esse é o primeiro critério. Amar a Jesus com um amor profundo, um amor ilimitado, um amor que não mede consequências. Segundo critério, volte para o texto, verso 27. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Duro texto também. Tomar a cruz no Novo Testamento é uma metáfora para o sofrimento. Sofrimento contingente e o sofrimento proposital. Como assim, pastor? Proposital, sim. Existem coisas que, por causa da sua fidelidade a Jesus, você sabe que o sofrimento está lá na esquina, lá na frente, e você não desvia a rota. Você segue em frente e enfrenta esse sofrimento. É um sofrimento por seguir a Jesus. Não é aquele mero acidente. É o sofrimento por amar a Jesus. Veja, nós temos um texto em 1 Pedro, não precisa procurar, eu vou ler para você, 1 Pedro 4,16, que diz: se alguém sofra como um cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Que nome? O nome de cristão. Cristianos. Os cristãos receberam esse título por quê? Porque eles não tinham outro assunto. O apóstolo Paulo, onde ia, pregava Cristo. Estava no ponto de ônibus, está quente hoje, né? Parece que vai chover. 3 minutinhos de conversa e Paulo já estava. Já ouviu falar de Jesus? E na prisão? Jesus. Prisão domiciliar? Jesus. Eles não tinham outro tema mais importante a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Sofrer como cristão e não se envergonhar. Enfrentar até mesmo martírio. Por que não? Ser um covarde e se calar perante tudo? Jamais. Vocês se lembram daquele hino antigo que fala assim, ó: bendita fé dos nossos pais. Lembra dele? Tem uma frase extraordinária ali. Olhando para o passado, para a fidelidade dos pioneiros, a frase no hino é assim: antes morrer do que pecar. Hoje parece que é antes pecar do que morrer, né? Onde está essa fidelidade, meus amigos? O tomar a cruz, o negar-se a si mesmo. Existem amores concorrentes, existem caminhos alternativos, existem atalhos oferecidos. E o cristão que segue o primeiro critério, ama Jesus acima de tudo, ele agora abraça o segundo critério: tomar a cruz. Tomar a cruz, negar-se a si mesmo. Veja, na Reforma Protestante havia uma moça chamada Marie Durand, lá na França. Ela tinha 17 anos, era filha de pregador, huguenote. Os huguenotes é um movimento protestante, né? Irmã de um outro pregador, e era proibido, é uma religião ilegal, os protestantes eram perseguidos ali. E a Marie, com 17 anos, foi presa, o seu pai foi preso, seu irmão foi preso também, o irmão foi morto, na verdade, e ela presa. E é bem famosa essa história porque, nesses momentos, a proposta era sempre assim: você pode apenas dizer que você renuncia à sua fé, publicamente, e você está liberado.
E ela disse: não, eu não vou fazer isso. Veja, você é jovem, Marie. Você tem 17 anos. Fala, eu renuncio. E ela não disse isso. 1 ano se passou e a proposta era feita quase que toda semana. Marie, publicamente, a gente vai te levar diante de pessoas, testemunhas. Você fala, eu renuncio. Não. Passaram-se 10 anos. Não. Passaram-se 20 anos. Não. Passaram-se 30 anos. Não. Passaram-se 38 anos. Finalmente desistiram. E um novo governante resolveu mostrar misericórdia e falou: libera essa menina, que não era mais menina. Não era mais menina. Ela foi presa com 17 anos e foi solta com 55 anos. Ela viveu mais 8 anos depois da soltura e morreu. Hoje você pode visitar a prisão. Fica numa torre chamada Torre de Constance. E quando você entra nessa torre, você encontra o lugar onde ficavam as prisioneiras. Nesse caso era uma prisão para mulheres. E uma coisa chama a atenção. Existe uma pedra no canto ali. E nessa pedra existe uma coisa escrita. Toda vez que alguém propunha para Marie, diga, eu renuncio, ela dizia não. E com uma outra pedrinha, algo pontiagudo, ela escrevia, ela escavou na pedra, eu resisto. Diga, eu renuncio, eu resisto. Isso está escrito na pedra, até hoje. Até hoje, eu resisto. Meu jovem adventista, diga sim, eu renuncio. Mas não precisa renunciar tudo, é só a questão de que Deus criou as coisas. Para que criacionismo? Para que? Eu renuncio? Eu resisto? Meu amigo, você não precisa renunciar a tudo, é só essa questão aqui, veja. Você vai ganhar bastante dinheiro com isso. É só um detalhe. Eu renuncio. Não, eu resisto. Mas você vai tomar um prejuízo. Eu resisto. Alguns não durariam 38 anos. Tem gente que não dura um semestre na faculdade, gente. É uma aula de filosofia, uma aula de sociologia, uma aula de antropologia. E a pessoa não apenas grita, eu renuncio, como ela propõe isso para os colegas também. Ei, meus amigos, vocês que são crentes ainda, digam, eu renuncio também, eu já renunciei. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Não pode ser. Existem 2 tipos de dores na experiência cristã. 2 tipos de dores. Uma é a dor do corte. É quando você é rejeitado. Quando você é punido. Quando você colhe aquilo que você plantou em termos de vida pecaminosa. É doloroso. Mas existe uma outra dor, que é a dor da poda. Quando o agricultor, o plantador vem e corta algumas folhas, apara algumas arestas, para que aquilo fique mais forte. Isso também acontece na nossa vida. E se você chegou aqui essa noite, sentindo dores, quem sabe você está sendo podado para dar frutos para a glória de Deus. Tome a sua cruz, meu irmão, minha irmã. Tome a sua cruz, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, tem dia e hora para acabar, isso não vai durar para sempre. O sofrimento não dura para sempre. Ei, atenção, o seu sofrimento em breve vai virar testemunho para a glória de Deus. Vai passar, vai virar testemunho. Você vai contar as bênçãos, vai acontecer. As lágrimas podem correr aqui no nosso rosto, mas um dia elas serão estancadas para todo sempre. Vai valer a pena, meu irmão. A igreja é a comunhão de pessoas que sabem o que é sofrer. A verdadeira igreja não é aquela multidão que segue Jesus de longe apenas para ver o que vai dar, não. A verdadeira igreja é a comunidade daqueles que abraçam a cruz e seguem a Jesus, nos termos de Jesus. E o terceiro critério, o último critério, versículo 28, leia comigo. E Jesus usa 2 argumentos antes de falar o critério. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro,
para calcular a despesa, verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces daquela construção, não podendo terminar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que você precisa pensar bem. Seguir a Jesus exige uma reflexão, não pode ser uma decisão meramente emotiva. No oba-oba, vamos lá, não é isso. Exige uma reflexão. Você tem que, entre aspas, calcular os custos, porque os custos existem. Você pode perder amigos, você pode perder a sua reputação, você pode perder influência, você pode perder muitas coisas, mas vale a pena, porque o que você ganha supera tudo isso. Mas pense bem. Pastor, que sermão é esse? Eu achei que você queria me convencer a seguir Jesus. Só coisa difícil, meu amigo. Essa é a loucura da pregação. Porque no final eu vou fazer um apelo, eu tenho certeza que você vai atender. Porque Jesus é atrativo. Jesus supera tudo isso. Ah, Jesus, Ele é maravilhoso. Não há cruz que a gente tenha que carregar nessa vida que supere o prazer e a alegria de seguir a Jesus. Vale a pena. Mas você precisa reconhecer que há um custo. Jesus não está dourando a pílula, maquiando nada. Ele não está fingindo que não tem sofrimento. Sim, tem sofrimento. Ele não está disfarçando. Ele não está escondendo nas letrinhas miúdas. Ele está sendo bem franco com você. Vai ter sofrimento, mas vai valer a pena, porque eu estarei com você. Continuando, no versículo 31 ele fala: qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo até condições de paz. Gente, são duas ilustrações, a da construção e a da guerra. Veja, se eu não posso enfrentar aquele rei, é melhor eu negociar a paz com ele. Ou seja, estratégia, uma decisão pensada, uma decisão madura. Você quer seguir a Jesus? Você precisa refletir. A decisão precisa ser bem tomada. O entusiasmo ele é perigoso, porque o entusiasmo ele impede a gente de pensar. Não faz essa reflexão. O discipulado exige submissão, meus amigos. É Jesus à frente, você seguindo Ele. Seguir a Jesus envolve a submissão. Deixa eu contar uma história que os antigos pregadores gostavam de contar. Olhe para mim aqui. Havia um sujeito lá no século XIX fazendo um leilão de pessoas escravizadas. Então ele trouxe um jovem forte, bem saudável, e falou: olha, esse aqui, o lance inicial é $20. Quem dá mais? Aí alguém falou: eu dou 25. E esse jovem escravizado, ele começou a zombar de quem dava lances. Ele falou: eu não vou trabalhar para você, senhor. Perdeu o seu dinheiro. Aí alguém falava lá $30. Ele ria e falava: é melhor rasgar logo o seu dinheiro. Eu prefiro morrer do que trabalhar para vocês. Eu não vou trabalhar. Eu jamais trabalharei para vocês. E lá no fundo, alguém com um chapéu, lá no fundo, resolveu dar um alto lance. Eu dou $100 por esse rapaz. Todo mundo olhou para trás. Século XIX era muito dinheiro. Na verdade, até hoje é muito dinheiro. Todo mundo olhou e falou: $100? Acabou o leilão. Quem dá mais? Quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido para o senhor de chapéu lá atrás. E aquele jovem riu, blasfemou, xingou, zombou. É melhor o senhor me dar um tiro logo aqui. Eu não vou trabalhar. Eu não vou trabalhar para você. E o homem calmamente subiu no seu cavalo e foi aquele homem no seu cavalo com aquele rapaz caminhando atrás. Todos os quilômetros ele foi praguejando e prometendo: eu jamais vou trabalhar para você. E cuspia e xingava. Chegaram na porta, no portão de uma fazenda. O homem desceu, tirou o seu chapéu, pegou as correntes, soltou a corrente e falou: eu sou um abolicionista.
eu uso o meu dinheiro para comprar pessoas escravizadas. Está vendo a minha fazenda ali? Uma daquelas casas pode ser sua, se você quiser. A decisão é sua, porque você, a partir de agora, é um homem livre. Aquele homem, aquele jovem, se lançou nas pernas daquele senhor, e chorando e soluçando, ele gritava: eu vou trabalhar para o Senhor para o resto da minha vida. Meus irmãos, o que mudou? O que mudou? Segundos antes ele falou: você me mata, mas eu não trabalho. O que mudou, gente? Aconteceu algo no meio do caminho. Ontem nós vimos: quem é liberto, liberta; quem é perdoado, perdoa; quem é amado, ama. Quando você reconhece o tamanho do preço que Jesus pagou por você, não existe outra resposta a não ser: Senhor, eu vou te servir pelo resto da minha vida. Qual é a cruz? É só essa cruz? Vale muito a pena? Eu tenho que abrir mão de quê? Para ganhar tudo. Eu já tenho o Senhor. Do que mais eu preciso? Como diria Fanny Crosby, a compositora cega: tirem tudo de mim, levem o mundo, mas não tirem Jesus. Tirem tudo, menos Jesus, porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. A obediência é a maior de todas as confissões de fé em Deus. A obediência é um dos maiores sinais de que você é um discípulo de Jesus. A obediência e a fidelidade é a resposta daquele que realmente é discípulo de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu preciso já começar a fazer um apelo para você aqui. Eu falei que você ia atender, preste atenção, o Espírito Santo já está agindo aí. Você precisa abrir mão de quê? O que está impedindo você? Você tem medo de quê para tomar essa decisão? Qual é o medo? O que você vai perder se você decidir? Tem medo de perder o controle da sua vida? Gente, a gente não tem controle de nada. A gente não controla nada. Você tem medo de perder influência, posição social? Você espera o quê? Cumprir primeiro o seu plano, o seu sonho, realizar o seu sonho, então você vai dedicar a Jesus o que sobrar do seu tempo. Você não tem controle da sua vida. O dia de decidir é hoje. O momento é agora. E aí Jesus termina com o último critério. Depois de citar essas duas coisas, esses dois exemplos, ele fala: assim também, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar, desapego. Jesus está tirando toda a nossa ligação com tudo aqui, para transformar a gente em peregrinos, que está aqui de passagem. Veja, esse assunto é delicado, e antes de fazer o apelo, eu preciso te explicar isso aqui. Jesus não está dizendo que você precisa fazer um voto de pobreza, que é errado você trabalhar e adquirir coisas. Não, não é isso. Grandes homens e mulheres de Deus tinham posses, propriedades. O problema, meu amigo e minha amiga, o problema é o apego. O pai daqueles que têm fé se chama Abraão, se lembram? Era um homem que tinha posses, mas acima das posses ele tinha um filho chamado Isaac, e Deus pediu o filho dele, e ele entregou. A questão aqui é o apego, entende? A questão aqui é: eu tenho isso aqui, mas se Jesus me pedir isso aqui, eu entrego. O que o Senhor está me pedindo, Senhor? Eu entrego. Tudo que eu tenho é do Senhor. Se um dia eu tiver que abrir mão de tudo isso, eu abro, porque eu tenho o Senhor. Isso é a renúncia, renunciar a tudo que tem. Uma vez eu ouvi a história, pastor Rafael, essa história é boa, porque é lá de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem boas histórias. Num culto evangélico, não era adventista. A igreja não era adventista. Um irmão estava dando testemunho lá, e falando: olha, meus irmãos, há 30 anos eu entrei por aquela porta, eu só tinha uma bermuda, um chinelo, uma camisa rasgada, morava na rua, era viciado, alcoólatra. Sentei lá no fundo e o pastor pregou aqui, e no apelo ele fez
a seguinte proposta: se você vier à frente e entregar tudo o que você tem para Jesus, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Eu me levantei, eu só tinha R$1, que eu estava juntando para comprar a bebida, e eu vim e entreguei R$1. E hoje, eu não sou mais viciado, eu sou empresário, eu tenho mais de 100 funcionários, eu tenho isso, tenho aquilo, e a igreja glorificou de pé. Aí depois dos aplausos, uma irmãzinha que estava bem na frente falou assim: quero ver você fazer tudo isso de novo hoje. Porque entregar tudo, quando tudo que você tem é quase nada. E se Jesus pedir de tudo de novo hoje? Vai, irmão, me mostra. O que está impedindo você? A que você está apegado? O que está ocupando o trono que tem no seu coração? A ordem de Jesus é clara: você precisa renunciar a tudo, desapegar-se de tudo, senão você não pode ser um discípulo, um seguidor. O Evangelho não está centrado em nós, o Evangelho está centrado em Jesus. Agora sim, vamos para o apelo. Nós somos corajosos o suficiente para fazer a nossa vontade, mas não temos tanta coragem nem tanta rapidez para fazer a vontade de Jesus. Eu preciso terminar esse sermão convencendo você, por meio do Espírito. O Espírito vai falar. Vou te dar argumentos para você atender esse apelo. Será que vale a pena cumprir esses 3 critérios? Amar a Jesus acima de qualquer pessoa? Será que vale a pena abraçar a cruz e seguir a Jesus? Será que vale a pena, pastor Isaac, me desapegar de tudo? Eu nem consigo fazer isso. Então, Jesus é aquele Senhor que dá a ordem e dá a condição para você seguir essa ordem. Jesus dá a ordem e habilita você a obedecer. Junto com a ordem vem poder do céu para ajudar você a obedecer, amém? E esse milagre vai acontecer nessa noite. Se no primeiro critério você ama alguém, alguma coisa, mais do que a Jesus, hoje o trono do seu coração vai ser ocupado por Ele. Os ídolos serão quebrados. Se algum sofrimento, alguma cruz que você foi obrigado a carregar, está desanimando você de seguir a Jesus, Ele vai ajudar você a carregar essa cruz nessa noite. Se você está apegado a algo, algum sonho, alguma coisa, algum bem imaterial talvez, isso tem impedido você de seguir a Jesus, nessa noite o seu coração será liberto, em nome de Jesus. Os grandes cristãos do passado, eles experimentaram isso. Uma mulher chamada Maiken Vance, anabatista, protestante radical, 2 filhos. Os anabatistas, eles eram mais protestantes do que os protestantes, né? Para eles a reforma não foi completa, eles queriam reformar a reforma. Sola escritura radical, tradição zero, e ela pregava Jesus, o Evangelho, e foi presa por isso. Mas ela pensou: bom, estou presa, vou pregar. E ela ficava, pastor Rafael, pregando da janela da prisão. Ei, você conhece a Jesus? Da janela da prisão. O povo se aglomerava na prisão para ouvi-la pregar. Tiveram que colocar uma fanfarra ali do lado da prisão para impedir que aquilo virasse púlpito. E ela foi sentenciada à morte, fogueira. E quando deram a sentença, ela falou assim: ok, vai ser o meu dia de glória. E ela começou a convidar as pessoas para a execução. Não perca, serei queimada daqui a 2 semanas. Traga visitas. Vou transformar a minha execução num púlpito para a glória de Jesus. Mas lembre-se, ela tinha 2 filhos. No dia da execução, ela começou a ir no cortejo, na caminhada, as pessoas ao redor, muita gente chorando e pedindo: desista disso. E ela começou a testemunhar: Ele é meu noivo, Ele vale a pena, hoje eu vou encontrar com Jesus, Ele vale a pena, Dona Maria, vale a pena. E ela começou a pregar tanto, que aí pararam o cortejo e impediram ela de pregar, parafusando a língua dela no céu da boca. Sangue escorrendo, ela não conseguia falar.
O sonho foi frustrado, ela queria pregar no último momento, não pôde. E ali perto da fogueira estavam seus 2 filhos, Adrian, com 16 anos, e o pequeno João, com 4, 5 anos. Quando atearam fogo na Maiken, o filho mais velho não conseguiu ver a cena, ele desmaiou. Quando ele recobrou a sua consciência, a multidão já tinha se dispersado. Só tinha cinzas fumegantes da sua mãe. E ele foi em direção àquela fogueira, pegou assim um graveto e começou a cutucar as cinzas até encontrar o parafuso. Pegou esse parafuso, limpou, colocou no bolso e carregou pelo resto da sua vida, porque ele se tornou um pregador do Evangelho. E quando alguém o ameaçava, ele segurava naquele parafuso e perguntava: você acha que eu tenho medo de morrer? O que você vai fazer comigo? Você vai me matar como fez com a minha mãe? Eu estou falando por ela. Gente, que tipo de decisão é essa? O que move alguém a tomar uma decisão radical assim? Ela deixou um bilhete para os filhos antes de morrer. E ela diz assim no bilhete: meu querido filho Adrian, ainda que eu seja tirada de você aqui, se esforce desde a juventude para temer a Deus, e você terá tua mãe novamente lá no céu, na Nova Jerusalém, onde nunca mais haverá despedidas. Meu querido filho, eu espero agora ir antes de você. Siga-me assim, tanto quanto valorizei a tua alma, pois fora disso não se encontrará outro caminho para a salvação. Assim, eu te recomendo agora ao Senhor, que Ele te guarde, meu filho. Confio no Senhor e Ele o fará, se tu o buscares. Ame o seu irmão, ame o seu pai, todos os dias da vida de vocês. Cuidem-se uns dos outros. De vez em quando tome João nos seus braços, por mim. Adeus, meu querido filho. Adeus a todos vocês. Filho, não tema esse sofrimento. Esse sofrimento não é nada comparado àquele que durará para sempre. O Senhor tira de mim agora todo o medo. Eu não tenho medo. Eu não soube o que fazer de tanta alegria quando fui sentenciada. Por isso, nunca deixe de temer ao Senhor por causa dessa morte temporária. Escrevo isso logo depois de ter sido sentenciada à morte, em outubro de 1573. Escrito por mim, tua mãe, que te deu a luz com muita dor, como memorial para ti. Com amor, Maiken Vance. E tem um PS na carta: não tenha medo daqueles que podem matar apenas o corpo. Gente, o que é isso? O que essa mulher viu? Ela viu Jesus.